Você concorda com a descriminalização do uso de drogas no país? 84010360 é o nosso número. Opção 1, sim. Opção 2, não. conversas.cruzadas@tvcom.com.br e @conversa cruzada é o nosso endereço no Twitter. Deputado Osmar Terra. Bom, eu sou a favor da criminalização tanto do usuário quanto do traficante, embora com o usuário não defenda a prisão do usuário. O doutor Rodrigo já me atribuiu 2 anos de prisão, não sei mais o que, por conta dele. É uma ilação. É uma ilação. Bom, que dizia isso. Eu sou a favor de que se mantenha o que tem hoje na lei, né? Tanto é que o meu projeto de lei não muda isso, né? Ele mantém a criminalização como uma maneira de constranger o usuário, né? Ao não constrangê-lo de nenhuma maneira, certamente ele vai andar com a droga no bolso, se não tem risco nenhum, ele vai fumar, vai usar a droga abertamente e vai, com certeza, multiplicar o uso dessa droga, né? Ou será que um telespectador que está nos vendo aí acha, em sã consciência, que liberando o uso da droga não vai aumentar o número de usuários? Vai diminuir? Onde é que... eu vi essa declaração outro dia, essa declaração que o doutor Rodrigo fez, eu vi de um outro debatedor na CBN, dizendo, não, em Portugal diminuiu o número de usuários de droga. Olha, meu amigo, em sã consciência, vocês acham que isso vai acontecer? Só vai aumentar o número de usuários. Liberou, vai aumentar o número de usuários, é óbvio. E vai ocorrer um efeito dramático, né? Na China teve a guerra do ópio no século passado. O comandante do exército chinês chegou a escrever uma carta. A Inglaterra obrigava o povo chinês a consumir o ópio, a ser livre o ópio na China. E o comandante do exército chegou a ponto de escrever para o imperador e dizer, olha, eu não tenho mais soldados. Está todo mundo dependente do ópio, né? E isso vai ser imaginou o crack livre? As pessoas usando o crack livremente. Ah, mas não é traficante, ele anda com uma pequena quantidade no bolso. Não pode criminalizar. Criminalização não é para prender. Criminalização do usuário é para primeiro ver se é usuário, se não é traficante. Segundo, para constrangê-lo a cumprir alguma pena alternativa ou até se tratar, né? Portugal não tem registros, porque Portugal eles fazem uma entrevista com a pessoa, se ela é usuária e ela não quer se tratar, ela é criminalizada. Se ela resolve se tratar, eles eliminam o arquivo, eles rasgam o arquivo e desaparece o registro. Agora, Portugal tem um registro, sim. Portugal tem um registro do número de doentes internados, que é quase 10 vezes maior que da Suécia, que reprime, que criminaliza tudo. Que criminaliza, inclusive, que cria regras, restrições, inclusive ao uso do álcool. Eu acho que nós devemos caminhar ao contrário, é restringir ao máximo, porque a droga está aí, o álcool, a lei seca, mostrando o dano que o álcool pode causar, não só para quem é dependente, mas pelo simples consumo inadequado de sair dirigindo. Se fizesse teste de maconha, se fizesse teste da cocaína na bochecha, que está se desenvolvendo agora para averiguar, no número de acidentes de automóvel, vocês vão ver que era muito elevado o número de pessoas que se acidentam, que matam outras pessoas e que estão usando droga. O Conselho de Psicologia, eu respeito a opinião, mas é a favor da liberação das drogas. O Conselho Nacional é assim, o Conselho aqui é assim também. É uma coisa respeitável. Eu sou contra. Eu acho que isso vai criar uma situação insuportável. A Suécia liberou tudo até 1970. Toda a droga era liberada na Suécia. Qualquer droga. Ficou insuportável o problema social e o problema de segurança. E eles tiveram, hoje é o país que mais medidas restritivas tem, que menos gente dependente química tem e que menos gente doente tem em função da droga. Porque a droga causa uma doença, ela é uma doença incurável. Osmar. Muda o cérebro, muda o centro de recompensa cerebral, a pessoa a qualquer momento tem recaídas frequentes, tem que tratar, tem que ter um sistema. E outra coisa, dizer que nós perdemos a guerra no Brasil é uma questão muito engraçada, porque o Brasil nunca teve uma política para enfrentar as drogas. Nunca teve uma política, só tem uma lei que é mal cumprida. Agora que a presidente Dilma está criando uma lei, criou uma política agora no final do ano passado, agora, em dezembro do ano passado, que colocou um recurso para isso, que tanto o tratamento quanto a repressão, né, o bloqueio da fronteira, a Bolívia... Depois que o Evo Morales assumiu na Bolívia, entra uma cachoeira, né, para ficar no termo da moda, uma cachoeira de droga dentro do Brasil também, e explodiu o consumo. Então eu sou contra a legalização, sou a favor de criminalizar para constranger, não a favor da prisão do usuário, mas sou a favor de aumentar a pena para o traficante. Se nós não jogarmos duro, minha gente, nós não vamos ter uma sociedade
sadia, não vamos ter gente em condições de trabalhar em pouco tempo, né? Vai ser realmente uma situação muito grave. E o único exemplo que o doutor Rodrigo tem para dar é de Portugal. No resto do mundo todo, ninguém segue isso, e Portugal não tem esse número porque não tem registro. O deputado Osmar Terra, ele utiliza os argumentos, né, como sempre, dizendo que são argumentos científicos, né, e mais, né, são argumentos de alguém que está defendendo o bem para todos, né. A ideia é de que todos vão sair ganhando. Eu acho que o senhor também está defendendo o bem. Mas de boas intenções o inferno está cheio, né, deputado Osmar Terra. Então esse é o problema, né. Então, um debate como esse é um debate que tem que ser feito da seguinte forma. Primeiro, né, jogar para a opinião pública é uma coisa que dá voto, né? Mas não é algo que necessariamente dê resultados, né? E é isso que nós precisamos, é resultados, né? Nós, na universidade, as pessoas que atuam nessa área do campo da saúde pública, as pessoas que têm problemas nas suas famílias envolvendo o problema da droga, as pessoas envolvidas com a violência do mercado da droga, para todas essas, a questão não é defender uma ideia, né? Que essa ideia, o direito penal, é a nossa solução. O direito penal vai nos levar ao paraíso, porque graças a ele nós vamos ter o pai-Estado interditando o desejo das pessoas, né? Isso não funciona. Freud já sabia que isso não funcionava e por isso talvez o Conselho de Psicologia tenha uma posição avançada em relação a esse tema, né? Mas evidentemente que há também os behavioristas, né? Que acreditam que o ser humano se comporta sempre na forma de uma punição e obediência, né? Como eu não me coloco nessa posição, a minha posição é outra, é uma posição emancipatória, né? Eu acredito no ser humano e na sua capacidade de tomar decisões, né? Eu acho que sim, nós como sociedade precisamos fazer esse debate a sério, né? E esse debate a sério significa, vamos deixar de lado interesses eleitorais, vamos deixar de lado o jogar para a opinião pública, porque a opinião pública, sim, está Rodrigo, com medo. Vamos nos respeitar, deputado, vamos nos respeitar. A opinião pública está com medo. O senhor está me acusando de uma série de coisas. Eu deixei o senhor falar, agora é minha vez de falar. Vamos tratar do assunto, agora senão eu vou fazer outras relações sobre o senhor também. Pode fazer, deputado, pode então, fazer. Vamos lá, vamos tratar do assunto. Eu vou tratar do assunto. Eu estou colocando essa questão porque recentemente saiu uma pesquisa mostrando quais são as preocupações das pessoas que vão agora fazer as suas opções nas eleições municipais. Doutor, eu trato isso há muito tempo. Eu trato desse assunto há muito tempo. Posso falar, deputado? Pode Depois falar. o senhor pode falar também. Né? Em primeiro lugar está o problema da saúde para as pessoas. Né? 50%, 60% das pessoas colocam isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o problema da segurança pública. As pessoas estão preocupadas com a violência, com o crime. Né? E em terceiro lugar, o problema da droga. Né? Somando segurança e drogas, se chega a algo em torno de 60% do eleitorado preocupado com isso. Né? Aí vem pessoas para o debate público dizer, olha, se liberar, vira o caos. Se liberar, estamos perdidos. Né? Então, votem em mim, porque se votarem nas pessoas que defendem isso, né, realmente a situação não tem saída. Mas né? Dentro da questão de quem realmente acredita, até para a gente deixar uma coisa clara aqui, o senhor tem direito a ter a opinião que o senhor tem. Sim. Eu vou deixar isso bem claro para os senhores, não tenho cerceador de opinião. Mas essa questão, o deputado Osmar Terra é um político, a gente sabe. Agora, igual a ele, tem gente que não é político que também concorda com certeza, com certeza. Mas conhece o assunto, tecnicamente. Com certeza. Eu não estou falando aqui politicamente, estou falando tecnicamente. Esse discurso, existe uma ciência que o doutor Osmar não tem tanta familiaridade com ela, que é a criminologia, que desde os anos 60 discute o papel dos empresários morais. Né? Que são as pessoas que assumem um discurso moralizante e se utilizam do direito penal para defender essa moral. Né? E isso é complicado, isso é arriscado utilizar o direito penal para determinadas finalidades, né? Mas isso pega, né? A opinião pública adere, né? E as frases que nós assistimos aqui no intervalo mostram um pouco isso, né? Que tipo de efeito isso tem na opinião pública. O que eu gostaria é inverter isso, né? É pensar de uma outra forma. Todos nós somos contra as drogas. Eu achei muito interessante a intervenção do Dr. Carlos, colocando a questão dessa indicação de risco, né? Dessa necessidade de mostrar às pessoas, olha, não façam isso, que é o que se deve fazer para o álcool, né? Para o cigarro, e tem dado resultado. O Dr. Carlos referiu isso em relação ao cigarro, uma mudança cultural, né? Em relação às drogas hoje consideradas ilícitas, o exemplo de Portugal ele é muito interessante, por quê? Porque se nós vamos discutir essa questão no Brasil, evidentemente que tem que haver uma transição.
As coisas não vão mudar de uma hora para outra e não vai haver a criação de um mercado legal de drogas ilícitas de uma hora para outra. E até nem acho que deva haver um mercado legalizado em relação a essa matéria, o que também é um tema polêmico. Algumas pessoas defendem, né, que haja essa questão do controle da substância, o fornecimento dela e todo um acompanhamento. Eu acho que isso pode ser pensado dentro de uma política de redução de danos, ou seja, a pessoa coloca a sua situação perante o Estado então vai garantir o fornecimento, mas desde que ela se comprometa também a um programa de tratamento para se desconectar do vício, né? Mas, de maneira geral, eu acredito que o que deu resultado em Portugal é o fato de que, embora tenha sido descriminalizado, a droga continua sendo proibida. Né? E acho que essa é uma questão importante. Isso é uma questão importante, as pessoas às vezes não se dão muito conta disso, né? Acham que o direito penal é sempre a panaceia, né? Existe uma outra área do direito chamada direito administrativo, né? Que é de mais fácil aplicação. Né? As exigências em termos de prova, em termos de controle, são menores e, portanto, ela é uma área mais eficaz do que o direito penal, e ela pode ser utilizada, né? O exemplo concreto disso é a lei seca, a nossa lei que impede a bebida no trânsito, né? A lei, em parte, criminaliza a partir de X decigramas, né? Isso não funciona. Por que não? Porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, então é só não assoprar o bafômetro. Não vai ter efeito essa parte criminal, mas tem a parte administrativa, que é aplicação de multa, cassação da carteira e apreensão do veículo. Essa parte funciona, porque é mais fácil de aplicar, né? E é isso que os portugueses se deram conta, que talvez fosse mais fácil estabelecer uma política de controle de drogas por meio do direito administrativo, uma área mais branda, mas nem por isso menos eficaz, ao contrário, né? E ainda um outro elemento que eu acho que é importante colocar no debate, talvez para fazer o debate em termos mais concretos, né? Acho que colocando um pouco o pé no chão, né? A criminalização das drogas no Brasil, ela produziu o mercado ilegal, ela produziu o tráfico de drogas e toda a violência em torno dele, né? Porque a pessoa que fuma um cigarro de maconha, ela já entrou para o mundo da criminalidade. E para dar mais passos dentro desse mundo é muito fácil, ele já é um criminoso, né? No entanto, pensar uma política de retirar o direito penal dessa jogada, né, e tratar de uma outra forma significa repensar tudo isso, significa, em alguma medida, um efeito muito prático, mas a pergunta que eu faço até para os dois, a título de esclarecimento, tanto para mim, acho que para algumas pessoas em casa, qual é a vantagem de se descriminalizar, afinal de contas? O que nós vamos ter de ganho concreto? Se a gente tivesse que mostrar às pessoas, olha, o meu argumento é esse por causa disso. Eu vou concluir com isso e vou passar a palavra para... que eu diria o seguinte, essa questão dos grupos armados em torno da droga, né? O grande problema da violência e do crime violento no Brasil se dá a partir dos anos 80 com a entrada da cocaína, né? A cocaína tem um preço muito elevado e esse preço é elevado em grande medida em virtude da criminalização, né? Então, haveria um impacto nessa rede organizada em torno da droga. Que impacto seria esse? É preciso discutir, né? Teria que ver até como fazer essa regulação para que isso acontecesse, né? E o segundo impacto é, em relação ao usuário, ele deixa de ser um criminoso e, portanto, a partir desse momento ele se torna alguém que tem, numa determinada situação, onde ele tem a adição, a drogadição, onde ele é viciado, ele tem uma abertura por parte da sociedade para procurar apoio. Porque, caso contrário, como é hoje ainda, ele procura apoio já como criminoso, né? E, numa segunda situação, né, além dessa mudança que ele vai ter em relação a essa abertura, né, no sentido de encontrar mais apoio da rede de saúde, deixando de ser um criminoso, de alguma forma, para aqueles que não são viciados em droga, que fazem uso recreativo da droga, o Estado não tem mais nada que ver com isso, né? Assim como não tem a ver com a bebida, com o cigarro, a não ser, evidentemente, situações de abuso, situações de espaços públicos onde não se pode admitir que esse tipo de substância seja consumida. Isso tem que continuar sendo controlado, com certeza, né? Vamos dividir a palavra aí. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Muito sempre. Obrigado pela garantia da palavra, inclusive. Então, eu acho que assim, me veio uma pergunta assim, que eu acho que é importante colocar no debate, queria que a gente gostaria muito que a gente discutisse isso, que é pensar se necessariamente toda pessoa que usa droga é um doente, né? Acho que é uma questão importante, deixo para vocês, né, responder depois, eu poder desenvolver a minha fala.
Por que isso, assim? Porque esse discurso polêmico do caos, né? Do terror, de vai virar um holocausto, de não vai se ter controle, né? Esse medo que se cria, isso não contribui para o que a gente efetivamente quer em comum, que é uma mudança de comportamento, né? Em relação ao uso de drogas, né? Daquilo que se tem prejuízo para si e para outro. Eu podia, inclusive, retomar algumas discussões, não é meu campo, mas relembrando, que até eu acho que o Rodrigo pode falar mais disso, assim, que existem discussões, inclusive, se o uso pessoal da droga é crime, né? Porque como o Estado intervém naquilo que eu tomo para mim, para a minha vida, né? Para o meu uso pessoal. O Supremo Tribunal Federal argentino, mesmo sem mudança legal, considerou que não poderia ser criminalizado porque o Estado não poderia intervir nessa dimensão individual de uma escolha. Na esfera privada, né? Da vida privada do indivíduo. O crime, ele tem que ter, o Rodrigo também me corrige se eu estiver errado, ele tem que produzir um dano. A droga produz dano? Podemos dizer que sim, mas não podemos generalizar que sempre, né? Eu acho que a gente precisa discutir sobre isso. E aí, o caso do dano a terceiro, né? Não dano a terceiro. Uma conduta que não produz dano a terceiro. Né? Exatamente. Posso arriscar um? Deixa eu só eu quero poder falar outro aspecto. Assim, acho que o Osmar lembra muito bem da questão da lei seca, né? E quando o Rodrigo fala da estratégia de redução de danos, que são estratégias, que são ações que o Brasil já tem para si. O Estado do Rio Grande do Sul desenvolve em muitos municípios as diretrizes, a política, as ações de redução de danos, que é o quê? Nenhum momento se falou em relação ao álcool, não beba. Sempre se fala, beba com moderação. Esse é o discurso da indústria, né? Da lei seca, se diz, se beber, não dirija, mas nunca se diz não beba. Né? Esse é o discurso da indústria. Isto é uma discussão da indústria que foi tomada pelo poder público, porque a lei seca é do poder público. Né? É uma política do poder público, né? do executivo, que diz, se beber, em nenhum momento se diz não beba. Né? A estratégia de redução de danos é justamente essa, é tomar o indivíduo para uma postura de responsabilidade e consciência do uso que faz de diversas drogas. E o senhor fala muito bem, não são só as drogas ilícitas, o álcool, o tabaco, a maconha, a cocaína, que trazem prejuízos, né, de funcionamento motor, nervoso, de acuidade visual, de uma série de questões prejudiciais ao trânsito, por exemplo, como o Osmar lembra, mas as próprias medicações. Né? Temos medicações, e os senhores são muito mais habilitados para falar sobre isso do que eu, que são medicações que interferem, né, na motricidade, né, na disponibilidade do indivíduo de poder dirigir, de qualquer outra ação. Então, a descriminalização vem nesse sentido. A gente tem que poder, primeiro, deixar de ser hipócrita, né? Concordo com o Rodrigo no sentido que o uso da droga está aí, ele está dado. Ele está dado. A gente pode querer negar ele. A gente tem número de quantidade de usuários, alguma noção do tamanho da drogadição? O Brasil nunca conseguiu fazer um estudo. Tem uma secretaria chamada Senad com dinheiro para isso e até hoje não produziu nada. Que eu acho que toda pesquisa em relação a isso vai ser subnotificação. Vai ser subnotificação. Não, mas os municípios porque a gente só vai chegar nas pessoas que têm prejuízo com o uso. As pessoas que não têm prejuízo com o uso, e aí o Carlos pode dizer isso, não chegam até nós, não é isso, Carlos? As pessoas que têm prejuízo é que procuram. E ainda, se a gente continuar, retoma a questão da proibição, nenhuma lógica proibicionista, nem Código Penal, nem interdição de pai e mãe do Estado ou de profissionais da saúde dizendo que não, pare, é proibido, é feio, necessariamente acarreta numa mudança de comportamento. Eu não concordo. Eu também não concordo. Não concordo. Aliás, uma das funções precípuas, né, de papai e mamãe é aprender a usar com carinho, com firmeza, uma palavrinha de 3 letras, que muda a vida de seus filhos, que é a palavra não. Aqui não pode, aqui pode, mas especialmente aqui não pode. Aqui não, exatamente, isso é processo educacional. Aqui pode, aqui não pode. A palavra não, ela é fundamental na educação de todos nós. E a contextualização do não, né, Carlos? Porque o não por si só, ele não ensina. Depende da idade, dependendo da idade não tem explicação. Não pode porque mamãe não quer. Desenvolvimento da infância. É o que funciona. Vamos retomar. Mas a pergunta que ela fez é pertinente, eu gostaria de saber. Nós estamos falando da sociedade, a sociedade é um desdobramento do que é a nossa família. E se não for assim, a sociedade é um fracasso, né? Sem dúvida, acho que isso concordamos todos, né? E dentre as funções da família está a de estabelecer limites, né? E especialmente a palavrinha de 3 letras. Mas então, por favor, recolote a questão se todos os usuários de drogas são doentes.
doença. E nem todos chegam a esse... Então, assim, claro que não, né? Nem todo usuário de uma substância é um sujeito que necessariamente vai adoecer com isso. Só que a gente não sabe quem é o sorteado para cair nesse infortúnio. Então, na dúvida, o que a gente deve dizer para nossos filhos? Não use droga. Não beba, não fume. E se nós pudermos dar o exemplo nesse sentido, melhor ainda, né? Seremos mais eloquentes. Então, realmente tem um valor preventivo importante, a limitação, a restrição. E eu volto ao exemplo do tabaco, que é um exemplo social, que implica num grande esforço, numa grande tensão, inclusive econômica, no nosso estado fumageiro. Nós temos uma grande tensão econômica aqui e social em função do impacto imediato, né, das medidas restritivas que fizeram com que se reduza no planeta inteiro pela metade o número de usuários. E também muitos dos adoecidos pelo tabaco, né, estão sendo beneficiados com essa grande pressão. Apesar disso, o número de usuários entre os indivíduos mais jovens das drogas lícitas, álcool, por exemplo, tem crescido. A propaganda, a publicidade voltada para o jovem é de grande sucesso e ela expande o mercado, né? Segue expandindo o mercado. O tabaco reduziu-se entre os indivíduos um pouco mais velhos, mas infelizmente, especialmente as meninas, estão avançando para dentro do tabaco, também graças ao que escapa de publicidade, que ainda é muito. Então, assim, por essa via de raciocínio, se com as drogas, digamos, lícitas, né? O nosso sistema de saúde, aliás, é entupido de indivíduos querendo entrar no sistema de saúde e não conseguindo, porque o sistema de saúde não dá conta sequer do tabagista e do alcoolista, não vai se dar, realmente não tem como dar conta do usuário de maconha, do usuário de crack, de cocaína, que eventualmente vem a procurar o sistema de saúde. O que o senhor considera dar conta, Dar conta é que não tem vaga de atendimento. Né? O alcoolista procura a atenção ambulatorial e não encontra a porta fechada ou encontra uma porta frágil, né, de baixas condições de atenção ao alcoolista, porque o alcoolismo é uma questão complexa em termos Carlos, de saúde. E aí uma pergunta, porque não tem vagas no sistema de saúde, então é melhor colocar no sistema prisional? Isso, então chegamos lá, eu acho que até o contrário que está ocorrendo. Então, assim como também o sistema prisional não sabe o que fazer com essa clientela, digamos assim, né, uma resposta seguinte, isso é um problema de saúde. Então, fecha-se o presídio, abre-se o posto de saúde. Mentira, porque o posto de saúde já está obstruído. Então, acho que há também um jogo entre áreas, né, da gestão pública, né, que coloca de novo uma tensão que, enfim, faz com que esse debate talvez seja um pouco mais acalorado ainda. Né? Eu queria dizer o seguinte, essa história do sistema penitenciário está superlotado, então o nosso sistema penitenciário tem que ser melhor. Isso é um outro problema. Né? É um outro problema. A droga funciona como uma epidemia viral. O vírus, quanto mais vírus circulando no ambiente, mais gente doente vai ter. Na droga a mesma coisa. Quanto mais gente tem traficando a droga, mais gente doente vai ter. Né? E gente jovem. Desculpa, Osmar, mais sorteados para o infortúnio da dependência. Mais por isso que os americanos estão conseguindo combater o uso da droga, porque criminalizam duramente. Os americanos diminuíram o número de dependentes químicos, nós estamos aumentando. É onde, doutor Osmar? Então, eu não reconheço. Eu queria... Onde é que foi publicado esse dado? Eu queria dizer assim, o doutor Rodrigo está tentando me desqualificar, porque eu sou político, porque eu sou deputado. Eu fui secretário, talvez dessa mesa aqui, quem tem mais experiência, além da experiência de consultório que podem ter, mais experiência de política pública nessa área, fui eu que fui secretário de Estado há 8 anos, trabalhei 4 anos tentando articular políticas de enfrentamento à droga e estudo o assunto. Estudo, inclusive, academicamente o assunto. Né? Minha tese de mestrado é sobre comportamento violento, então eu não posso ser desqualificado aqui só porque eu sou deputado. Né? Então acho que nós temos que botar a discussão no viés que ela tem que ter, que é de respeito mútuo. Né? E eu quero dizer o seguinte, a droga mata a liberdade de escolha. A pessoa começa a usar droga recreativa, ela não consegue mais parar. Eu ouvi uma psicóloga falando uma vez, numa reunião de CAPS, de Centro de Atenção Psicossocial, uma psicóloga de Novo Hamburgo, eu vou dizer o lugar. E ela dizendo o seguinte, ela coordenava o CAPS de Novo Hamburgo, o Centro de Atenção Psicossocial. Então, com esse viés que a doutora Alexandra tem, ela diz, não, o usuário do crack, ele não tem problema se ele tiver projetos de vida, se ele tiver planos para o futuro, não tem problema ele fumar uma pedrinha de vez em quando, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Essa jovem nunca viu um usuário de crack. Ela não sabe o que é o usuário de crack. Ela não sabe que o crack, em 3, 4 vezes que a pessoa fuma, já fica dependente e a cada 10, 15 minutos tem que usar. É um desespero só. Né? É uma mudança total. O organismo muda, o cérebro muda. É uma doença crônica. O que ele vai conseguir de êxito é ficar 1, 2, 3 anos sem recair. Os estudos longitudinais que tem da Unifesp em São Paulo mostram isso. 12 anos, eles estão acompanhando já há 14 anos um grupo de usuários. 1/3 já morreu nos primeiros 5 anos praticamente, a maioria.
e o resto continua recaindo, a cada 2 anos recai, o máximo que fica é 2 anos em abstinência. Então nós não queremos que a nossa juventude, que hoje, pelas estimativas da Confederação Nacional dos Municípios, está em torno de 4%, 1% da população dependente de crack, e desse 1% na juventude é 4% da população dependente. Eu não quero que essa juventude, realmente não é prever o caos, eu não quero um exército de gente doente. O sistema de saúde tem que ter mais leitos para atender, sim, tem que ter mais estrutura para atender, e o presídio tem que ter melhores condições e mais vagas para colocar lá dentro também. Essa liberdade, que liberdade é essa? A liberdade de fazer os outros ficar doentes? A liberdade dos outros morrerem? Metade dos homicídios no Brasil hoje já tem a ver com crack. Só o crack. Fora os acidentes de automóvel, que a lei seca está mostrando o papel que tem as drogas, tem que restringir, não é liberar. Tem que restringir. E as pessoas têm que saber o efeito, não tem que achar que droga é uma maravilha. E se liberar, vai passar o recado que droga é uma maravilha. O debate é polêmico, evidentemente, tem que ser feito a exaustão o debate sobre as drogas, e a pergunta de hoje é se você concorda com a descriminalização do uso de drogas no Brasil. Ligue para 8401-0360, 8401-0360, opção 1 sim, opção 2 não. Lembrando que esse debate acontece porque uma comissão de juristas responsável por elaborar o novo Código Penal brasileiro sugeriu, entre outras mudanças... Dá sugestões. Dá sugestões. Vai elaborar o Senado e a Câmara. Não, com certeza. Eles não vão elaborar nada, eles só estão dando sugestões. Eles estão dando sugestões. Respeitáveis, porém, sugestões. Até outras coisas eles propuseram. Está correto, deputado. Eles estão elaborando sugestões que depois, no Congresso Nacional, evidentemente, os deputados e senadores vão aceitar ou não essas sugestões para elaborar o novo Código Penal, como bem lembrou o deputado Osmar Terra. 8401-0360, opção 1 sim, opção 2 não, conversas.cruzadas@tvcom.com.br, @conversa cruzada é o nosso endereço no Twitter. Já voltamos.